Fala pessoal, eu sou o Bruno do canal Sou Bruno, aparecendo aqui pela primeira vez para trazer uma espécie de react aqui com vocês. No último ano pra cá, eu consegui a proeza de chegar aos semanais de One Piece. Achei muito curioso o último capítulo. Vi alguns canais grandes, como o Guto da Cronosfera. Esse cara aqui, muito bom, excelente. Um dos hosters do Dom Podcast, que ele apresenta junto com o Evandro, do Mangaka. Ótimos, dominam One Piece como ninguém. E eu vim pra exatamente tocar no ponto do último volume, que é o robozão que apareceu na primeira página, tá? Depois da folha de capa Hora do Guerreiro, capítulo 1144. E quando a grande gigante, sendo redundante, fala com o Frank mostrando a ele um lugar, a gente vê esse robô aqui que está aparecendo. Na verdade, essa construção enorme. A gigante, né, ela mostra o Frank porque ela diz que cheira a ciência. E quando o Guto bate a vista e o Evandro concorda, eles acham que é uma espécie de casa, ou o Guto até levanta a possibilidade de ser, desculpa por confundir, não foi no Dom que isso aconteceu, foi na review do Guto apenas, mas ele deu a possibilidade de ser o capacete de um gigante, né? O que é que eu acho? Não chegou aí por acaso. Tem caroço nesse angu, sabe? Não é um capacete normal. Mas uma coisa eu sei. Talvez não tenha chegado aí por engano. Se a gente olhar a imagem direito, pode ter sido colocado aí. Porque a gente tá vendo musgos tomando conta. Como se a construção tivesse sido feita por dentro. Muito parecido com o que o Vegapunk deixou lá em Punk Hazard, certo? A gente vê o robô gigante todo coberto de vinhas, e esse gigante é do século perdido. Então, o que aconteceria se esse robô não fosse do século perdido? E como a gigante dá a entender, ele é de 3.000 anos atrás. Então, agora a gente tem uma data de mais ou menos quando apareceu Nika, certo? Naquele painel desenhado por crianças, a gente vê 3 mundos. O futuro, provavelmente onde está o Luffy, onde estamos agora acompanhando. O meio tempo, que seria mais ou menos o século perdido, Joy Boy, certo? Aquela pessoa que herdou as vontades do Nika, o terceiro mundo, e o primeiro no caso. E a gente vê que os gigantes estão presentes basicamente nos 3 mundos. A árvore sai do meio, mas ela se espalha pelos outros 2 da ponta, como na imagem que eu estou mostrando aí para vocês. E deixando claro uma coisa, por exemplo, se a gente for pegar biologicamente, eu tenho aqui para vocês que mais ou menos o tempo de degradação dos materiais. O papel degrada no ambiente mais ou menos uns 3 meses. Plástico demora de 30 a 40 anos. O vidro há 4.000 anos para ele conseguir ser degradado. E o metal, ele dura mais de 100 anos. Ele pode durar de 100 a 500 anos. Então a gente pode pensar, o século perdido são 100 anos. Então, o robô Emmet faz sentido ele não tá tão desgastado, né? A gente viu ele inteiro, a corda estava inteira, mas a gente viu ele coberto de musgo porque o tempo passou, ele ficou ali muito tempo, sol, chuva, efeito ambiental, ok. E o robô que provavelmente é o dono daquela cabeça?
é tempo suficiente para ele ter sido degradado. Então, essa é algo que eu vim pensando. Pode ser que esse robô tenha presente lá antes do século perdido. E pode ver, ele é enorme. E outra coisa, será que o robô do presente que vai acompanhar o Luffy já não é o Frank? Fica aí pra vocês. Então, eu acho exatamente que foi isso. Se tivesse dado pra investigar muito Emmet, como o Vegapunk fez, teve uma hora que o Luffy tenta entrar junto com o Chopper e não consegue de maneira alguma, né? Isso fica bem evidente tanto no mangá quanto no anime quando foi adaptado. Já esse daí, pode ser que aconteceu algo, o robô ficou lá parado na Ilha dos Gigantes e com o tempo ele foi sendo decomposto e sobrou, depois de 3.000 anos, apenas a cabeça. Então virou um ponto de apoio. Talvez gigante da época, não sei, alguém, alguma civilização conseguiu entrar dentro do robô, analisar toda a tecnologia que tem dentro dele, já que a gente sabe que as eras anteriores do século que a gente está no momento em One Piece eram bem mais tecnológicas e muito inteligentes, já tinham o domínio da tecnologia de uma forma que só o Vegapunk atualmente consegue replicar. Então fica aí a questão. Esse robô foi colocado lá, é só a cabeça dele, ele realmente foi decomposto. Faz sentido para vocês a gente ter robôs nas 3 épocas e a do Luffy é o Frank? Só vamos descobrir nos próximos capítulos. Esse vídeo é para trazer algo diferente, ainda estou testando conteúdos, espero que gostem. Quem sabe eu dou uma melhorada também na qualidade. Basicamente é um teste que eu quero fazer, se o review dá certo, áudios, imagem, provavelmente esse não, mas é assim que a gente começa. Deixa o like, se inscreve, aguarde para mais vídeos. Esse canal está meio obscuro, às vezes eu não tenho tanta frequência assim postando vídeo, mas eu quero trazer mais reacts, mais análises. Material de anime é bem extenso, mas eu quero trazer algo que eu consumo e que eu gosto. Então, até o próximo vídeo.